Hoje nós vamos falar sobre enzimas microbianas, do isolamento de fungos filamentosos à aplicação industrial. A professora doutora Vivian, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na USP, de São Paulo, mestrado e doutorado em Bioquímica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que também faz parte da USP, e atualmente é professora efetiva adjunta da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, no campus aqui de Diamantina. Ela tem experiência na área de bioquímica, atuando principalmente com enzimas, fungos filamentosos, ciência e bioprospecção. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Vivian. Gostaria de agradecer novamente pela disponibilidade, de vir aqui dar essa palestra para a gente nesse momento tão diferente, que nós estamos vivendo. Então, Vivian, pode começar a falar aí, como você quiser. Bem, boa tarde a todos. Amanda, obrigada. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se a gente consegue. Acho que sim, né? Perfeito? Conseguiram ver minha apresentação? Tá certinho, Vivian. Perfeito. Bem, então, inicialmente eu gostaria de dar boa tarde a todos, já fazer um agradecimento inicial à professora Franciele pelo convite, de poder estar falando hoje um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa, que eu venho trabalhando aí há alguns anos, e agradecer a todos que estão nos ouvindo, Como eu já fui apresentada, eu sou professora da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, no campus JK, na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, docente do Instituto de Ciência e Tecnologia, ministro aula para o curso interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e atualmente sou professora colaboradora do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Bem, a proposta é que a gente hoje possa falar um pouquinho, tem um bate-papo sobre enzimas microbianas do isolamento de fungos filamentosos à aplicação industrial. A proposta é dar um panorama geral da linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Bem, mas para a gente começar a falar, eu preciso explicar, ou pelo menos relembrar um pouco do que são enzimas, Então, enzimas, elas são ou RNA com função catalítica, mais comumente conhecida como ribozimas, ou são proteínas com função catalítica, Quando a gente pensa dentre todas as enzimas, a maior parte das enzimas são proteínas, em especial as enzimas que são utilizadas em processos biotecnológicos, em processos industriais. O que essas enzimas fazem, O que é um catalisador biológico? Eles têm como papel acelerar uma reação química, sem modificar o equilíbrio químico, sendo renovadas ao final do processo. Então, se a gente conseguir observar aqui, nessa imagem, eu trouxe ali uma equaçãozinha, onde E quer dizer enzimas, S substrato e P quer dizer produto. Então, a enzima, ela consegue reconhecer de forma específica o seu substrato, se complexa esse substrato formando o complexo ES, dá origem ao produto, ainda complexado com a enzima. Após isso, então, ele libera o produto e a enzima é renovada para conseguir atuar sobre uma outra reação química. Esse complexo ESP é definido, denominado como estágio de transição. É aqui que a gente consegue observar que a enzima consegue diminuir a energia de ativação e converter, então, o substrato a produto de uma forma muito mais rápida, Então, esse aqui é um gráfico bastante conhecido. No eixo Y ali, a gente tem energia livre, de Gibbs. Na coordenada X, a gente tem a coordenada de reação. Substrato, então, sendo convertido a produto. Se essa reação fosse ocorrer espontaneamente, ela demoraria muito, devido à alta energia de ativação necessária para que essa reação ocorra. E a enzima, então, ela tem como papel diminuir essa energia de ativação, em especial devido ao estágio de transição ES-EP, acelerando uma reação química. Ela consegue acelerar, dependendo da enzima, até numa ordem de 10 a 17ª, Bem bacana. E aí vocês poderiam estar se perguntando assim, uai, Vivian, mas além de enzimas, existem outros tipos de catalisadores, em especial que seja utilizado em processo industrial? Sem dúvida.
A gente consegue citar aí os catalisadores químicos, que têm um papel enorme dentro de processo industrial. Então, por que estudar as enzimas, né? Quais seriam as vantagens das enzimas frente aos outros tipos de catalisadores? Eu poderia citar como primeira grande vantagem, as enzimas são biocatalisadoras, né? Então, como eu comentei, as enzimas com atuação em processo industrial são proteínas, que quer dizer, né, polímeros de resíduos de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então, é uma cadeia grande cujos monômeros são aminoácidos. Então, é uma molécula orgânica biológica. Então, se a gente pensar do ponto de vista ambiental, né, em relação à sustentabilidade, principalmente nesse momento que a gente está começando a atentar um pouco mais, os melhores catalisadores, pensando em meio ambiente e sustentabilidade, são as enzimas, em substituição aos catalisadores químicos. Uma outra grande vantagem, por ser uma molécula orgânica biológica, não causa dano nenhum para a gente. Então, se a gente pensar que a maior parte dos produtos hoje na prateleira do supermercado, né, vieram de um processo industrial mediado catálise, não há problema nenhum se nesse produto eu encontrar enzimas. Pelo contrário, na verdade, se vocês forem até o supermercado e começar a observar o rótulo dos alimentos que a gente come, a grande maioria deles, né, tem enzimas na sua formulação ou foi feito por um processo mediado por catálise enzimática. E o que não há problema, como eu disse, a enzima é uma proteína que é uma molécula orgânica biológica. Elas também são muito ativas e versáteis, tem uma alta seletividade, o que é, do ponto de vista industrial, muito vantajoso, porque ela consegue reconhecer o seu substrato de forma específica, acelerando bastante uma reação química. Então, se a gente pensar que nesses reatores industriais eu não tenho só o meu substrato de ação, né? Eu tenho vários outros compostos ali, a enzima ela consegue reconhecer o seu substrato específico de uma forma rápida e catalisar essa reação química. Bem, e a grande vantagem relacionada a isso é que elas catalisam sem a ocorrência de reações paralelas indesejáveis, que são muito comuns em síntese química. Outro ponto bastante vantajoso em se utilizar enzimas em processo industrial é a formulação de produtos com características mercadológicas interessantes. Então, por exemplo, eu posso citar um pão cuja formulação teve a inserção de amilases, né? Esse pão, com essa formulação, com a inserção de amilases durante o processo de fabricação, ele vai formar um produto com uma frescura maior, né, maior frescura e suavidade, um pão com maior volume, maior maciez, uma crosta mais fina, uma melhor coloração também dessa crosta, uma melhor maquinabilidade da massa. Ou seja, do ponto de vista industrial, eu não só tenho vantagem em relação ao meio ambiente e sustentabilidade, ao se utilizar enzimas como catalisadores, mas eu também tenho vantagem na formulação de um produto muito mais interessante. Bem, mas quem produz enzima? Qualquer organismo vivo que detenha metabolismo, ele produz enzima, uma vez que o metabolismo, ele é o quê? Ele é catalisado por enzimas. Então, eu posso estar fabricando enzimas ou induzindo a síntese enzimática utilizando células animais, vegetais e micro-organismos. Dentre todos esses tipos de organismo vivo, eu especialmente trabalho de forma específica com fungos filamentosos. Então, aqui eu estou trazendo para vocês uma imagem, aqui é uma microscopia óptica, no aumento de 400 vezes, de alguns dos fungos isolados no nosso laboratório, tá? E só para a gente lembrar o que são fungos filamentosos, são organismos eucarióticos, quimioheterotróficos, pluricelulares. Isso quer dizer que esses fungos são formados por um conjunto de células, então várias células. Essas células se unem formando o que nós denominamos de hifa. Então, hifa é um conjunto de célula fúngica. Essas hifas podem ser apresentadas sob duas formas. Ali no A, a gente está representando, né, um esqueminha de uma hifa septada. Septadas seriam esses septos, essas paredes que separam uma célula da outra. E na imagem B, a gente tem ali as hifas cenocíticas ou aseptadas, são aquelas que não possuem um septo de separação. Olhando ali a uma única célula desse fungo, esse fungo, então, ele é envolto por uma parede celular, principal constituinte é quitina, e ele possui como reserva energética o glicogênio. Mas, filha, por que utilizar fungos filamentosos para síntese de enzimas e não uma célula animal, vegetal ou outros micro-organismos, como bactérias e leveduras? Porque também há vantagem de se utilizar esse tipo de micro-organismo, né? Primeira vantagem que a gente pode dizer
é a alta diversidade fúngica. Só para a gente ter uma ideia, varia um pouco de literatura para literatura, mas conta-se que, em relação aos fungos, de uma forma geral, levedoriformes e filamentosos, acredita-se que tenha de 3,5 a 5 bilhões de espécies. Só para vocês terem uma ideia, nós já estudamos, nós não eu, né? Mas a literatura consta já a análise de em torno de 120 mil fungos, ou seja, há uma grande biodiversidade ainda não estudada, menos de 5% do quantitativo. Essa alta biodiversidade, né, essa alta diversidade de fungos, unida ao fato da alta taxa metabólica, nos infere, né, e a gente consegue correlacionar o fato deles serem cosmopolitas, ou seja, eles habitam uma variedade de ambientes, então a gente consegue encontrar fungos filamentosos em água, no ar, no solo, material de decomposição, casca, fruto, enfim, né? O fato desses fungos estarem ocupando esses diversos ambientes está diretamente relacionado à sua alta taxa metabólica. Então, eles conseguem sintetizar uma variedade enorme de enzimas com uma alta atividade. Outra grande vantagem de se utilizar fungos filamentosos é a facilidade de cultivo desse micro-organismo. Então, em pouco tempo, ele consegue sintetizar enzimas com boa atividade, e o espaço, pensando de forma laboratorial, a quantidade de equipamentos, o custo dos equipamentos e o espaço físico também não precisa ser grande. Com pouco a gente consegue sintetizar enzimas. Isso porque o fungo, né, os fungos filamentosos, eles necessitam exclusivamente de calor, umidade e fonte de carbono para se desenvolverem. Sendo que essa fonte de carbono, ela inclusive pode ser o quê? Resíduos ou coprodutos da agroindústria. O que eu quero dizer com isso? Que a gente consegue crescer fungos filamentosos e induzir a síntese enzimática utilizando palha, bagaço, casca, que seriam compostos que seriam muitas vezes jogados fora, como lixo mesmo. Então a gente está fazendo duas coisas. Eu estou induzindo a síntese de enzima que tem um alto valor agregado comercial, utilizando fontes de baixo custo, né? Ou lixos, os resíduos, né? Que seriam descartados. E eu estou agregando valor a um composto que seria descartado. Então, eu tenho duas vantagens ao se utilizar, né, resíduos e coprodutos da agroindústria para crescimento de fungo filamentoso e indução da síntese enzimática. Uma outra grande vantagem, quando eu comparo fungo filamentoso com os outros tipos de micro-organismo, é que esse tipo de organismo, ele consegue secretar a enzima, tá? Então, eu vou ampliar essa imagem para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor do que eu estou querendo dizer. Então, o que eu quis mostrar nessa imagem? Aqui nesse quadradinho azul, né, seria uma célula fúngica. Aqui eu estou representando a parede celular, a membrana bicamada de lipídios com proteínas, e aqui dentro o citoplasma, o citosol do fungo. Beleza. Então, imagine que eu estou colocando essa célula fúngica para se desenvolver, crescer, um substrato numa fonte de carbono que seja amido. O amido é um polissacarídeo, né? É um carboidrato de cadeia longa, formado pela união de amilose e amilopectina. O amido, ele não consegue, por si só, atravessar a parede celular fúngica, né, o principal componente é a quitina, ela não consegue atravessar e não consegue entrar no citoplasma. Então, o fungo não consegue metabolizar o amido dentro da sua célula, uma vez que esse composto não consegue entrar na célula fúngica. O que o fungo precisa fazer, então? Ele precisa sintetizar a enzima, nesse caso, pelo meu exemplo, seria a amilase. Ele sintetiza a amilase intracelular, inicialmente. No segundo momento, ele secreta essa enzima para o meio extracelular, então é como se ele liberasse essa enzima para o meio. Essa amilase, então, degrada o amido, formando maltodestrinas, né, maltoóligosacarídeos, que são os carboidratos de cadeia curta, maltose, maltotri, maltotetra, maltopenta. Esses carboidratos de cadeia curta é que, sim, conseguem serem atravessados, transportados pela parede membrana plasmática, e no citoplasma da célula eles vão atuar na indução de mais síntese de enzimas. Nossa, Vivi, que bacana. E essa indução de síntese enzimática, ela é ad eterna? Não é bem por aí, né? Então, o fungo, ele libera essa enzima que degrada o amido, forma a maltodestrina, atua induzindo. Isso ocorre até que eu tenha uma grande quantidade de glicose, que é o principal monômero da degradação do amido, da hidrólise do amido.
Então, se no meu meio extracelular eu tiver uma alta concentração de glicose, essa glicose também é transportada para o citoplasma e no interior do citoplasma fúngico ele vai atuar de forma a inibir a síntese de novas amilases. Que faz sentido, né? Por quê? Porque o fungo ele gasta uma energia enorme para sintetizar uma enzima e secretar essa enzima para o meio. Se no meio eu já tenho uma grande quantidade de glicose, que é o monômero da hidrólise, não tem por que o fungo gastar energia sintetizando mais amilases. Então, o produto de hidrólise geralmente atua inibindo a síntese da própria enzima e também inibe a ação da enzima. O que vai ser interessante quando eu comentar um pouquinho mais lá para frente. Vivian, mas tá, qual a grande vantagem do fungo secretar essa enzima para o meio extracelular? Do ponto de vista industrial, né, se meu objetivo é uma produção de enzima, eu simplesmente por um processo de filtração, de separação, eu consigo, como se fosse peneirar, eu retiro o micélio do fungo e eu passo a ter agora quem? O meio extracelular, que é onde eu contei minhas enzimas brutas, né? Então, por uma única etapa do processo industrial, eu consigo separar o micélio, o micro-organismo, o fungo, tá? Do conteúdo enzimático que estava ali no meu meio extracelular. Bem, eu posso trabalhar com enzimas intracelulares, que são aquelas enzimas que estão no interior da célula fúngica? Sim, mas aí eu vou ter uma etapa a mais no processo, tá? Que etapa seria essa? Eu teria que pegar o micélio fúngico, né, que é um conjunto de hifas desse fungo filamentoso. Então, eu pego esse micélio, eu preciso fazer um processo de maceração, de rompimento celular. Essa maceração tem que ser feita sobre solução tampão, então, com o uso de uma solução tampão, uma molaridade, um pH previamente determinado. Por quê? Porque se eu faço o processo de maceração em água ou qualquer outro composto que não seja uma solução tampão, eu posso causar a desnaturação enzimática. Então, eu já tenho que preparar uma solução a mais no meu processo. Tem que fazer uma etapa a mais que é o processo de maceração, rompimento celular. E ainda eu tenho que fazer uma centrifugação, onde todo esse rompido, essas células, enfim, vai para o pellet, e eu retiro o meu sobrenadante, que é onde contém minhas enzimas intracelulares. Então, se eu estivesse utilizando bactérias e leveduras, além do processo de filtração, eu tenho que fazer todo o rompimento celular. Então, a etapa mais no processo é um tempo maior que, do ponto de vista industrial, não é interessante, né? Então, por isso que a gente sempre visa a síntese enzimática a partir de fungos filamentosos. Não só por isso, mas porque eles possuem também uma alta atividade enzimática. Bem, legal. Então, eu consegui falar para vocês que as enzimas são os catalisadores de grande utilidade, né, e grande vantagem do ponto de vista industrial, em especial aqueles fabricados, produzidos por fungos filamentosos. Vivi, então tá, então estou interessada, quero produzir enzima a partir de fungo filamentoso. Eu posso sair coletando fungos aí da natureza, né, de qualquer forma? Não. Então, desde 2015, existe uma lei da biodiversidade, 13.123, né, onde a gente precisa fazer um cadastro do material que a gente vai coletar, do material biológico. Então, lá no artigo 3º, ele consta o seguinte: o acesso ao patrimônio genético existente no país ou ao conhecimento tradicional associado para fins de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico e a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo desse acesso somente serão realizados mediante cadastro. Então, o uso de qualquer organismo vivo, ou seu produto, ou a parte genética, ou parte desse organismo vivo, o projeto ele tem que ser cadastrado. Então, eu tenho que fazer um cadastro no CIGEM, tá? Então, vale a pena aí todos darem uma lidinha um pouquinho sobre essa lei, entrar no site do CIGEM, dar uma informada, tá? Então, primeiro ponto de partida é cadastrar o projeto. A gente tem que fazer esse cadastro do projeto, pode ser na forma de um projeto guarda-chuva, ou de todos os projetos que a gente vem desenvolvendo, mas tem que ser feito um cadastro. Em especial porque o descumprimento da lei é considerado uma infração administrativa. Perfeito. Então, eu fiz o cadastro do meu projeto, que eu vou estar desenvolvendo, e aí eu tenho que me atentar a um segundo ponto. Se o local onde eu vou fazer uma coleta trata-se de uma unidade de conservação federal ou caverna, eu também tenho que fazer uma solicitação para fazer essa coleta no Cisbio. Então, o Cisbio é um sistema de atendimento à distância que permite a pesquisadores solicitarem autorizações para coleta de material biológico e para realização de pesquisa em unidade de conservação federal e cavernas.
Então, é extrema importância a gente ter ideia da questão da legislação por trás da pesquisa que a gente vai desenvolver, tá? Óbvio que eu vejo uma importância muito grande, eu acho que a questão do CIGEM, ele veio para dar um pouco de transparência do que a gente está desenvolvendo, e que a gente não tenha simplesmente a ideia, né, de explorar o meio ambiente, né, à torta direita, enfim. Então, tem que ser feita uma legislação. O que eu acho que tem que vir junto, eu não sei se alguns dos pesquisadores que estiverem aí, né, escutando o bate-papo de hoje, sentir um pouquinho de falta na informação por trás do CIGEM, mas eu acho que é muita coisa ainda para a gente aprender juntos e discutir sobre isso. Então, no primeiro momento, fazer o registro do projeto, né, e no CIGEM, e se a gente for fazer coleta de alguma amostra em conservação, local de conservação federal, a gente tem que fazer a solicitação no CISBio. Tanto de acordo, aí a gente pode fazer coleta de diversos materiais. Vivian, vocês no laboratório só fazem coleta no meio ambiente? Não, o que eu sempre falo com os alunos e muitos alunos trazem materiais fungados da própria república deles. Então, trazem frutas, verduras, enfim, madeira, né? Então, qualquer material que tem fungo, que está fungado, é de interesse nosso de estudo, tá? Mas se a gente pensar numa coleta no meio ambiente, a gente sempre tenta fazer da forma mais asséptica possível. Então, o aluninho vai lá de jaleco, de luvinha, leva um alquinho 70. Todo o material que ele vai utilizar para fazer o processo de coleta tem que ser um material previamente autoclavado. Então, o frasquinho de vidro, a pinça, né? Por que todo esse cuidado? Para eu garantir que o isolamento do fungo, ele seja oriundo da onde? Da amostra coletada. E não da mão de manuseio, né, de manuseio do aluno, da roupa, enfim. Então, a gente tenta fazer mais possível de forma esterilizada. Mas, de uma forma geral, o aluno pega uma diversidade de material, lembrando que os fungos, né, eles são cosmopolitas, como eu já comentei, então a coleta desse material pode ser feita em solo, em água, material em decomposição, folha, casca, fruto. A gente espera encontrar fungos filamentosos. Vivi, qual a dica que você dá em relação ao material a ser coletado? Varia do projeto a ser desenvolvido. Então, digamos que o aluno, ele não sabe até então qual enzima ele vai estar trabalhando, né? A proposta é que a gente coleta uma variedade de fungos filamentosos. Então, uma dica que a gente geralmente dá é coleta solo, né? A gente espera que tenha uma alta diversidade fúngica. Ou material em decomposição, né? Putrefação. Então, a gente já espera que ali eu tenha uma grande diversidade de fungos filamentosos. Agora, se o aluno já tem uma ideia da enzima que ele vai estar estudando, ele já pode fazer a coleta de material pensando na possibilidade da existência de fungos filamentosos ali que sintetizem enzimas de interesse. Vou dar um exemplo. O aluno vai trabalhar com celulases, então ele pode coletar um material que seja rico em quê? Parede celular vegetal, né? Que eu espero que se tem algum esporo de fungo, algum fungo filamentoso ali, é porque ele tem a possibilidade de sintetizar enzimas celulolíticas, né, para degradação daquela parede vegetal. Bem, então, de uma forma geral, a gente faz a coleta, é importante ter a dica que o aluno observe o local de coleta, então, geralmente, o aluno faz uma descrição daquele local, né, qual tipo de vegetação, mais ou menos, em questão da temperatura, enfim, ele precisa conhecer o ambiente onde ele está coletando a amostra, a localização também, né, geográfica também, ela é importante, e aí ele leva esse material coletado para o laboratório. No laboratório, então, a gente coloca esse material coletado em meio de cultura sólido, previamente esterilizado, né? Esse meio de cultura pode ser mínimo ou completo, vai depender do objetivo de pesquisa do aluno. Então, imaginando que o aluno ainda não saiba a enzima, e sim que a proposta dele é isolar a maior parte de fungos possível a partir daquela amostra coletada, a gente pode pensar no meio completo, né? Onde eu tenha todas as fontes nutricionais necessárias para o desenvolvimento de qualquer fungo filamentoso existente naquela minha amostra. Então, a gente pode pensar ali, por exemplo, no meio proposto por Emerson, em 1941, que é um meio composto por farinha de aveia, né, e água para solidificar. Então, um meio relativamente barato, né, de baixo custo, e simples, né? Agora, se o aluno ele já tiver uma ideia de qual enzima ele vai estar trabalhando, esse processo de isolamento do fungo filamentoso já pode ser feito no meio mínimo, visando
selecionar fungos já bons ou promissores, né, produtores da enzima dele de interesse. Exemplo, digamos que o aluno vai trabalhar com amilase, né? Então, ele pode estar fazendo esse isolamento utilizando meio BDA, batata destroseada, né? Batata é riquíssima em amido. Então, eu acredito que se ao colocar aquele material coletado no meio de BDA, os fungos que conseguirem se desenvolver naquele meio são promissores potenciais, né? Então, são fungos potenciais produtores amilolíticos. Bacana. Então, eu preparei o meio, dependendo do objetivo que eu tenho na minha pesquisa, e vou colocar o meu material coletado para fazer o processo de isolamento. Vivian, mas como que eu vou fazer esse método, né? O método de trabalho com o material coletado. Bem, imaginemos então que eu coletei um solo, que eu acho que tem uma alta diversidade fúngica ali. Se eu coloco o solo diretamente no meu meio de coleta, vai crescer muito fungo filamentoso, e eu vou ter uma dificuldade de fazer esse processo de isolamento. Então, uma dica que a gente dá é quando pega material que a gente acredita que tem uma alta diversidade de micro-organismos, a gente faz diluições seriadas, né? Agora, se eu já coletei ali, como no meu caso do exemplo nessa imagem, um bagaço de cana-de-açúcar, um material seco, que eu já acho que não tem uma grande diversidade, eu posso colocar o material direto sobre o meio de cultura, levo isso, então, a uma estufa bacteriológica, faço acompanhamento a cada 24 horas, tá? É literalmente olhar todos os dias, o aluno tem que ir, paquerar a placa, observar, né, o que está sendo desenvolvido ali, o que está crescendo de fungo filamentoso, e ir fazendo isolamento pontual a cada dia. Pia, mas qual temperatura eu vou manter essa minha estufa? Vai depender do projeto de pesquisa. Então, de novo, com aquela ideia de que eu quero isolar a maior parte de fungos filamentosos oriundos daquele material, a gente pode pensar, e nós sabemos, né, temos uma ideia prévia, de que os fungos, a maior parte deles são o que nós chamamos de mesófilos. Né? Então, eles têm uma afinidade com temperaturas medianas, que vai de 28 a 35 graus Celsius. Então, nesse caso, se o meu aluno ele tem o objetivo de pegar a maior diversidade de fungo possível, geralmente eu peço para ele manter a estufa ali a 30 graus Celsius. Né? Então, vamos tentar isolar fungos que crescem a mais ou menos essas temperaturas. Agora, se o aluno já tem uma ideia de um fungo potencial lá para o processo industrial, ele pode visar esse processo de isolamento de fungos termofílicos, né? Ou seja, fungos que têm uma afinidade por altas temperaturas, 40, 45 graus. Vivian, por que isso é legal do ponto de vista industrial, né? Porque a maior parte dos processos industriais, eles ocorrem a altas temperaturas. Isso quer dizer que o meu catalisador biológico, ele tem que ser estável a essas temperaturas, né? A 40, 45, 50 graus Celsius. Então, se eu conseguir fungos filamentosos que conseguem crescer a essa temperatura, provavelmente, se esse organismo consegue se desenvolver a essa temperatura, é porque o seu metabolismo consegue funcionar, né? Ou seja, as enzimas que eles sintetizam são estáveis a essa temperatura. Então, visando uma possibilidade de enzima termoestáveis, eu posso estar induzindo o isolamento de fungos termofílicos já nesse processo, já nessa etapa. Bem, de qualquer forma, independente do meio, do método, da temperatura, eu acompanho a cada 24 horas, vou fazendo esse isolamento pontual desses fungos filamentosos, e uma vez que eu tenho esses fungos, eu preciso mantê-los no meu laboratório, né? Nós trabalhamos com 2 processos de manutenção, um para a realização de experimentos, né? Então, para a realização de experimentos, a gente mantém os fungos em meio de cultura sólido, em tubos de ensaio, aqui representado na imagem, né? O meio inclinado. Então, a gente faz inóculo do fungo aqui, mantém isso em estufa. Depois que o fungo se desenvolve, a gente armazena ele em geladeira. A partir desse tubo, desse fungo filamentoso, é que a gente parte para a realização do inóculo nos experimentos. A manutenção a longo prazo, pelo menos em relação aos microfungos que nós temos isolados no laboratório, a metodologia da sílica gel deu super bem, né? Nunca tivemos problemas. Existe uma variedade de métodos na literatura, de óleo mineral, né? Liofilização, congelamento a menos 80, enfim. Mas essa metodologia da sílica gel que nós utilizamos, que para os nossos fungos deu certo, né? Então, nós mantemos essas 2 formas, a longo prazo com sílica gel e para a realização dos experimentos com tubos, né? Contendo o meio de cultura previamente selecionado. Bem, para vocês terem uma ideia desse primeiro bate-papo, eu vou trazer um resultado de Adriele, né, que nós publicamos como capítulo de livro da revista TEM, 2019. A Adriele foi uma das minhas alunas de iniciação científica, tá?
A Adriele coletou, então, 3 distintas amostras, 2 sendo bagaço de cana-de-açúcar, uma em Salinas e outra em Jaíba, tá? E a terceira amostra foi uma ração bovina feita a partir do sorgo em Porteirinha. Né? Então, as 3 amostras no norte de Minas Gerais. Nós conseguimos isolar 8 distintos fungos filamentosos, e a partir do momento que eu tenho esses fungos filamentosos isolados, aqui é uma foto macroscópica deles, né? A gente segue realizando uma característica morfológica macroscópica. Então, a primeira coisa que geralmente eu peço para o aluno é, vamos olhar as características morfológicas do fungo que vocês conseguiram isolar, em relação à coloração, textura, pigmentação, borda, superfície, tamanho, topografia e aspecto. Vivian, mas por que é importante eu conhecer o meu fungo morfologicamente, macroscopicamente, sendo que o meu objetivo é trabalhar com a enzima dele, né? Primeiro que a gente precisa conhecer aquilo que a gente está trabalhando, primeiro ponto, né? Em especial porque trabalhando corriqueiramente, fazendo o repique do repique do repique, às vezes chega um determinado momento da pesquisa, 1, 2 anos depois, que às vezes o aluno chega e fala, professora, minha atividade da enzima não tem mais, eu não consigo mais aquela atividade que eu obtinha antes, ou o fungo parou de produzir enzima. Nesse momento, uma das primeiras perguntas que a gente faz é, retorna lá, vamos verificar se as características morfológicas do fungo são a mesma, né? Ou seja, não houve contaminação durante o processo, mutação, alguma modificação nesse fungo filamentoso que está levando a uma modificação na síntese enzimática. Então, essa é uma das primeiras perguntas. A gente precisa conhecer morfologicamente o micro-organismo que a gente está trabalhando. Outra característica, outra vantagem em se fazer essa análise morfológica é que essa característica, unido ao microcultivo, às vezes não dá uma ideia de possível gênero. Bem, eu vou trazer um resultado da Aline, que foi uma aluna de mestrado, né? Nós publicamos o trabalho em 2018. A Aline coletou diversas amostras em Diamantina e região, tá? A partir dessas amostras coletadas, nós isolamos 48 fungos filamentosos, distintos morfologicamente. Eu estou trazendo a imagem aqui, a foto macroscópica de alguns desses fungos, só para vocês terem uma ideia da diversidade do aspecto. Então, nós temos aí fungos negros, né, pretos, rosáceos, verdes com borda branca, enfim, uma variedade de características morfológicas. Então, após o isolamento, como eu disse, primeira etapa é conhecer a carinha dele. Aí a aluna fez a análise da textura, pigmentos, superfície, topografia e cor da colônia. Feito a análise morfológica, a gente cultiva esse micro-organismo, né, em lâmina, em microcultivo, segundo a técnica de Riedel, né, em Lacasse. E aí, aqui algumas imagens de alguns dos fungos que a Aline isolou, tá, em microscopia óptica, com aumento de 400 vezes. E às vezes a gente aproveita, então, dessa imagem microscópica com a característica morfológica e nos dá a ideia da possibilidade do gênero daquele fungo. Bem, importantíssimo ressaltar que eu não sou taxonomista, tá? Então, não é minha linha de pesquisa. Eu não trabalho com taxonomia, com sistematos de fungo, não. A gente consegue ter uma ideia da possibilidade do gênero às vezes. O que nós fazemos é, a partir do momento que o aluno se consegue selecionar um fungo de estudo para trabalho, desenvolvimento do projeto, a gente trabalha em colaboração com o laboratório da professora Maria de Lourdes Polizelli, lá na USP, em Ribeirão Preto, junto com o pós-doutorando Tássio Brito, e é o Tássio que acaba fazendo essa identificação para a gente, tá? Então, ele utiliza da ferramenta molecular, vinculado também ao fato das características morfológicas, e consegue fazer a identificação a nível de espécie. E às vezes a gente consegue ter acertado e às vezes também pode ser que não, né? Como eu disse, não apenas com uma microscopia óptica de um fungo e as características morfológicas eu vou ter certeza de qual é a espécie. Então, é importantíssimo enviar para identificação para laboratórios específicos. Bacana, mas pelo menos eu tenho uma ideia do micro-organismo que eu estou trabalhando, morfologicamente, em relação às estruturas reprodutivas. E uma outra característica que a gente analisa é o efeito da temperatura no crescimento do fungo. Então, a gente prepara o meio de cultura sólido, né? Faz o inóculo do fungo, cresce de 30, 35, 40, 45, 50 graus Celsius esse fungo filamentoso, e a gente mede o raio do micélio desse fungo, utilizando um paquímetro ou uma régua, né, milimétrica. Então, a gente mede ali quantos centímetros deu do raio do fungo, tira uma taxa de crescimento em centímetros por hora. Para ter uma ideia se esse fungo filamentoso é mesófilo, né, termófilo,
ou que nós denominamos de termofílico, né? O que seriam fungos termofílicos? São aqueles que crescem preferencialmente a 30, 35 graus Celsius, mas que toleram altas temperaturas. Então, o que eu quero que vocês observem, que vocês compreendam? No primeiro momento, estou observando quem? O fungo filamentoso, né? Que é a minha ferramenta inicial de trabalho. Eu preciso conhecer esse micro-organismo que eu fui lá na natureza, coletar uma amostra a partir da qual eu isolei. Agora sim, eu vou me perguntar em relação às enzimas, né? E aí vocês podem estar se perguntando, Vivian, o que você tem hoje no laboratório de substrato para determinação de atividade enzimática, né? Hoje no laboratório nós conseguimos trabalhar com lipases, celulases, né? E dentre as celulases, CMCase, avicelase e fitoterpeperase, chilanases, invertases e amilases. Mas qual enzima o aluno vai estar desenvolvendo o projeto vai depender um pouquinho do perfil desse aluno, da área de atuação, da área de formação, do que ele vislumbra para o futuro dele, né, do momento do Brasil. Então, vai depender de vários fatores para a gente determinar realmente qual enzima esse aluno vai estar desenvolvendo. Bem, mas já estabelecida a enzima de estudo, eu preciso saber qual o fungo, dentre todos aqueles que eu isolei, que eu vou estar trabalhando. Então, eu tenho que fazer uma triagem dos fungos produtores de enzimas, que é o que nós denominamos por screening. Bem, existem dois tipos de screening, qualitativo e quantitativo. Quando a gente parte de uma grande quantidade de fungos filamentosos, 48, 50, 60 fungos filamentosos, a primeira etapa de screening que a gente faz é o método qualitativo. Então, eu cultivo esses fungos filamentosos em meio específico sólido e faço processo de revelação. Então, só para vocês terem ideia, aqui na imagem A é um meio BDA, sendo revelado por iodo, é uma solução de Lugol. Na imagem B, a gente tem um meio contendo carboximetilcelulose, e a gente faz a revelação por vermelho Congo, e a gente vê o halo enzimático aqui, mais transparente. Na terceira fotinha aqui, na letra C, a gente tem o meio de cultura para lipases, que contém Twin 80, e a gente faz revelação com hidroxissódio, fenolftaleína, e vocês conseguem ver também aqui, mais transparente aqui, o halo enzimático de lipases. Então, a gente usa esse método qualitativo para ter uma ideia de X fungos promissores, né, ou os mais potenciais produtores daquela minha enzima de interesse, tá? Então, às vezes, partindo de 50 fungos, a gente consegue diminuir ali para 10. Vive, esse método é o mais indicado? É aquele que eu tenho certeza absoluta que eu vou estar selecionando os mais potenciais? Não. Mas para eu conseguir desenvolver um projeto, né, e selecionar um fungo de estudo, ou dois, enfim, é o primeiro método que a gente faz para reduzir aquela quantidade grande. Segue-se, então, para um segundo screening de atividade enzimática, que é o método quantitativo. Aí sim, eu vou estar pegando esses fungos previamente selecionados, né, cultivando em meio submerso e dosando atividade enzimática, tá? Bacana, aí eu selecionei meu fungo de estudo. E aí eu vou analisar vários parâmetros de cultivo desse micro-organismo visando uma melhora na minha atividade enzimática. Então, a gente analisa os meios de cultura, né, seja submerso, sólido ou semissólido. Na literatura, há diversas composições de meio de cultura. Forma de manutenção desse fungo, agitação estacionário. A temperatura de crescimento do fungo agora visando a produção enzimática. Tempo de crescimento do micro-organismo. Fonte de nitrogênio e solução de sais do meio de cultura. pH inicial do meio. Fonte de carbono, em especial utilizando resíduos e coprodutos da agroindústria. A concentração de esporos do meio. E uma vez analisado vários parâmetros do cultivo do micro-organismo por um aumento de atividade enzimática, eu olho agora para quem? Para a enzima. Então, agora eu quero conhecer melhor a minha enzima de interesse, aquela que eu estou estudando. Então, vou fazer a caracterização bioquímica dessa enzima. Bem, o que eu vou analisar? O efeito da temperatura e do pH na reação enzimática, mais comumente conhecido como temperatura e pH óptimo, né? A estabilidade frente à temperatura e ao pH. O efeito de íons, agentes redutores, EDTA, na atividade enzimática, a ativação e inibição pelo produto de hidrólise, e esses dois parâmetros, a gente pode fazer uma correlação que eu comentei lá numa imagem no início da apresentação, que é o quê? Esses dois parâmetros são muito importantes do ponto de vista industrial. Porque a enzima, quando ela é utilizada como catalisador numa indústria, né, naqueles reatores, num processo químico, eu não tenho simplesmente a minha enzima e meu substrato, tem vários outros
compostos, né, e muitos dos quais íons naquela solução, que pode atuar ou ativando ou inibindo a minha enzima. Então, eu preciso ter um conhecimento prévio sobre o efeito e a ação desses compostos na minha atividade enzimática. Fazemos também a cinética enzimática e outras características bioquímicas. Como que isso é feito, né? Então, eu preparo o meu meio de cultura, seja ele sólido, semissólido, submerso, né? Passa pelo processo de esterilização, autoclavagem, o inóculo desse fungo. A gente analisa o tempo e a temperatura, na forma, seja ela estacionária ou agitação. Uma vez, então, que esse micro-organismo se desenvolveu, a gente cresceu, a gente vai filtrar para separar a massa micelial, aqui representada nessa imagem. Então, eu faço uma filtração em bomba a vácuo, separo o micélio do fungo da minha enzima extracelular bruta. Feito o meu extrato bruto extracelular, que é onde contém a minha enzima de interesse. É a partir dessa enzima, então, que eu doso, né, e determina a quantidade de proteína e a minha atividade enzimática. Viu, mas, de novo, eu tenho lá interesse de trabalhar com uma enzima intracelular. O que eu tenho que fazer, né? Então, a gente passa por um processo de maceração, como eu disse, utilizando solução tampão, uma molaridade de um pH previamente estabelecido. E depois do processo de maceração e rompimento celular, a gente centrifuga para separar o pellet, né, contendo aquilo que não, os extratos do micélio, o rompimento micelial dele, do sobrenadante, que é onde contém minhas enzimas intracelulares, que é o que a gente vai utilizar para dosagem de atividade e também quantificação de proteína. Perfeito, então aqui são alguns dos trabalhos que a gente já publicou dentro do grupo, tá? De pesquisa, alguns capítulos de livro aí com os trabalhos de iniciação científica dos alunos. De uma forma geral, então, só para a gente ter uma ideia, né, de linearidade, a gente coleta amostras. A partir dessas amostras coletadas, nós isolamos fungos filamentosos. Primeiro momento, a gente caracteriza esse fungo, então a gente tenta compreender esse micro-organismo, né, analisar as suas características morfológicas, seguimos para o screening, a otimização da produção enzimática e uma caracterização bioquímica da enzima. Só isso dá em torno de 2, 3 anos, dependendo dos resultados obtidos, né, ao longo do trabalho. Vivian, a partir desse extrato bruto, eu posso aplicar ele em processo industrial diretamente? Pode. Ou a gente pode ter, né, esse quer ou não passar por processo de purificação e imobilização. Isso vai depender um pouco da enzima que a gente está trabalhando e da indústria, né, que a gente vai estar aplicando. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Se eu estou visando uma indústria farmacêutica, eu preciso ter um extrato mais purificado, então eu preciso passar por um processo de purificação antes de aplicar. Agora, se eu estou pensando numa indústria alimentícia ou biocombustível, eu já não preciso ter um extrato estupidamente puro. Eu posso estar aplicando a minha enzima bruta no processo industrial. Bem, seja ele purificado ou não, eu posso estar trabalhando com o processo de mobilização, que tem uma diversidade de vantagens, né? Então, aumento da estabilidade da enzima, o reuso dessa enzima. Lembrando que a imobilização pode ser feita a partir de uma amostra purificada ou de uma amostra bruta. Bem, o que a gente consegue trabalhar no laboratório hoje? Todas essas etapas, com exceção até o momento da aplicação, tá? A aplicação é o que eu estou querendo começar a trabalhar agora em diante, em parceria com professores aí da pós-graduação, tá? Estou aberta a parcerias, inclusive, né, com outras instituições. Não detenho conhecimento da área de aplicação, mas é um campo que estão querendo aí começar a trabalhar. Bem, alguns dos trabalhinhos de purificação, né, de screening, de imobilização, também que a gente tem publicado. E aí, para conseguir finalizar a apresentação, eu só queria ressaltar a grande aplicação industrial das enzimas, tá? Em diversas indústrias. Química e farmacêutica, alimentícia, papel, combustível, ração animal, sabões e detergente, indústria têxtil. Enfim, se vocês começarem a observar, quase todos os processos são catalisados por enzimas ou podem ser catalisados por enzimas. Assim como os produtos que a gente coloca lá na prateleira do supermercado têm enzimas na sua formulação. Vivian, mas me dá uma ideia lá de uma indústria, de uma empresa que sintetiza enzima. Vou citar um exemplo, a Novozymes. Tá? Então, a Novozymes foi fundada em 1925, a sede dela é na Dinamarca, em 2000 ela foi desmembrada em 3 empresas, dando origem a Novozymes. Ali é o site dela. A Novozymes, ela está localizada, né, como eu disse, a sede é na Dinamarca, outros países europeus, tem na Índia, na China, nos Estados Unidos, e na América Latina ela está localizada no Brasil, tá? Na cidade de Araucária, no Paraná.
A Novozymes é líder mundial em enzimas e micro-organismos industriais. Ela detém hoje de 47% do mercado de enzimas, seguida pela DuPont com 21%, DSM com 6% e outras empresas aí com 26%. Sendo que a DuPont também tem, né, a empresa DuPont em Guarulhos, São Paulo, e DSM também tem a sua empresa em São Paulo. Bem, existem outras empresas que não produzem a enzima para vender a enzima, e sim formula um produto que contém enzima na sua fórmula, né, na sua formulação. Um exemplo que eu posso dar é a Puratos, que trabalha na área de panificação, confeitaria e chocolates, tá? Ela vende melhoradores na área de panificação, e esses melhoradores, ele contém enzimas, tá? Na sua formulação. Aqui são alguns exemplos dos melhoradores que a Puratos vende. Uma outra empresa é a Health Bread, conservantes alimentícios, também localizada em São Paulo. Ela já vende enzimas para pães, tá? Se vocês clicarem lá no site, vocês vão ver. Olha lá, ó, enzimas para pães é um produto concentrado à base de enzimas e emulsificantes. Uma outra empresa também, em Feira de Santana, na Bahia, é a Dinor. Tá? E também atua na linha de panificação, confeitaria, linha de complementos. Se vocês entrarem nos produtos, vocês vão ver o Adipaste, por exemplo, que é um condicionador de massas para a produção de pão em francês, e lá tem enzima na sua formulação, a alfa-amilase. Outro exemplo, a Adipan, também um produto da Adinor, que tem alfa-amilase ali na sua formulação. Então, existe uma variedade de empresas, indústrias que vendem enzimas, tá? Ou produtos que contêm enzimas também na sua formulação. Bem, para eu conseguir terminar e não fugir muito do tempo, né, que eu acho que eu devo ter já passado um pouquinho. Quem ficou curioso para saber um pouco mais sobre fungos, seja aí leveduriformes, né, as leveduras, ou os fungos filamentosos, a minha dica de hoje é que vocês acompanhem o Micotalk, tá? É um evento científico que está ocorrendo todas as terças-feiras, hoje à noite tem, às 19 horas. O bate-papo de hoje vai ser sobre fungos comestíveis. Entrem lá, acessem a página do YouTube, que vocês conseguem acessar todas as palestras que já ocorreram. Então, já foi falado sobre visão geral dos fungos, já foi falado sobre biotecnologia, que está diretamente relacionado ao tema, né, do bate-papo que eu estou tendo com vocês hoje. E hoje vai ser falado sobre fungos comestíveis. Bem, então, segue a página lá, no Instagram, no Facebook também tem. E eu também consigo fazer uma correlação da palestra, né, do bate-papo que eu estou tendo com vocês hoje, com algumas palestras que já foram apresentadas aqui no webinário da pós-graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que foram a fermentação e incubação de leveduras, incrementando a qualidade do café, micro-organismos probióticos em prol do bem-estar, ou seja, no meu caso, o micro-organismo está sendo para a síntese de enzimas, para utilidade em processo industrial. Mas esse micro-organismo pode ser utilizado como micro-organismo em indústria, como na síntese de qualquer outro coproduto, né, outro metabólico. Então, essas palestras também estão lá no YouTube da pós-graduação, acho que vale a pena vocês acessarem, ver quem não viu ou rever. Bem, queria agradecer, né, a todos que estão me ouvindo, novamente, a professora Franciele, pelo convite, é sempre uma felicidade imensa, vocês viram que eu falo muito, né, estou aberta a bate-papo, mas eu não poderia deixar de agradecer ao FJM, a CNPq-PIBIC, pelas bolsas de iniciação científica institucional, que a gente acaba conseguindo, né, a CAPES também institucional, que é a bolsa dos meus alunos, que por sorte todos foram contemplados, né, possuem bolsa institucional da CAPES, aos professores colaboradores, professor David Lee, Anise, Arlete, Juan, professor Cleube, que são aqui da universidade, do FJM, Cleube, inclusive, acho que vai dar a próxima palestra aqui no webinário, terça-feira que vem, ao Tássio e a Rose, que são meus parceiros nessa parte toda de identificação, micro-organismo, produção enzimática, professor Benevides, que está nos ouvindo, que é meu parceiro e foi, né, meu supervisor na Espanha, né, nessa parte de imobilização, e especialmente agradecer minha família científica, que são todos meus alunos, tá, que estão na linha de frente da pesquisa, os alunos de Janaúba, onde eu estive, né, fui docente de 2014 a 2016, meus alunos de 2016 em diante aqui em Diamantina, alunos que estão desenvolvendo projetos e alguns alunos aqui à direita que já defenderam e já estão trilhando outros caminhos. Bem, é isso. Obrigada a todos e estou aberta a discussões. Muito bem, Lívia, adorei. Nossa, muito interessante. Tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler algumas aqui para vocês.
Começando, a primeira pergunta que eu vi aqui foi da Luíse Freitas. Ela perguntou, no cultivo em meio sólido, como é feito o isolamento das enzimas? Perfeito. Então, não é que a gente faz o isolamento, uma coisa é isolamento de fungo filamentoso, perfeito? E a outra é um screening qualitativo da produção enzimática. Então, se a visão dela é selecionar fungos potenciais produtores da enzima em meio sólido, então a gente prepara um meio, né, que tenha a fonte de carbono indutora da minha enzima de interesse. Então, o exemplo que eu dei, um dos exemplos foi o meio BDA, né, o meio contendo amido, porque eu estou trabalhando com amilases. Então, uma vez que eu trabalho com amilase, eu faço um meio sólido contendo amido, BDA, né, o mais tradicional, e faço o repique pontual desse meu micro-organismo. Então, é como se eu simplesmente beliscasse o meu fungo e belisco o meu meio de BDA, certo? Pontualmente. Coloco isso para crescer em estufa, esse fungo filamentoso ele vai crescer nesse meio de cultivo, e aí eu vou colocar uma solução reveladora, X ml de uma solução de Lugol. Nesse caso, qual é a solução de Lugol, né? Qual é a componente? Iodo e iodeto. Então, eu faço uma solução de iodo e iodeto, coloco X ml dentro da placa de Petri, então abro a placa de Petri, coloco a solução reveladora, fecho a placa de Petri, espero um pouquinho, jogo fora essa solução reveladora, e aí eu vou ver que o amido ele foi corado com o iodo, né? Lembra lá da bioquímica, né? Esse amido entra lá na cadeia do... Esse iodo entra na cadeia do amido, que é uma cadeia em espiral. Então, onde ainda tem amido do meio, vai estar roxo, preto, enfim, escuro. E onde não tem mais amido, eu vou ver um halo transparente, que é o halo de degradação desse amido. Ou seja, o fungo, para ele conseguir se desenvolver, ele teve que secretar a enzima, a amilase. A amilase quebrou o amido e formou autodestrinas. Então, eu não tenho mais amido. Então, essa faixa ao redor ali do meu meio vai estar transparente, porque o iodo não tem mais o amido para se complexar. Aí eu meço isso aqui em centímetros e uso esse parâmetro, né, essa taxa, esse halo enzimático, para me induzir, para me dizer se esse fungo, quantos centímetros de halo enzimático ele tem. Então, se ele é um potencial ou não produtor da minha enzima. E aí, como eu disse, é um teste qualitativo, é só quando a gente tem muito fungo. Porque esses centímetros não quer me dizer que esse fungo necessariamente possui uma baixa atividade minolítica, né? Então, é uma técnica qualitativa que a gente faz para a gente sair de 100 fungos, de 50 fungos, para chegar ali em 10, 15. Eu não sei se eu consegui responder. Acho que deu para entender, sim. O Cleiton Biofreitas perguntou, esse cadastro tem que ser feito para qualquer exploração, coleta, mesmo sendo em pequenas escalas? Sim, né, eu não sei se o cadastro que ele está falando é do CIGEM ou do CISBio, mas o CIGEM, qualquer pesquisador tem que cadastrar o seu projeto de pesquisa, seja ele pequeno, grande, médio. Tem que ser feito o cadastro hoje no banco do CIGEM. Então, para os alunos, é o orientador que faz, tá? Então, eu, por exemplo, faço lá o meu cadastro, né, na verdade, com o nome da instituição, no CNPJ da instituição, e aí a gente coloca lá o projeto, guarda-chuva, e eu insiro todos os nomes dos alunos, dos professores colaboradores dentro desse projeto. Então, independente do tamanho do projeto a ser desenvolvido, tem que ser feito o cadastro do CIGEM. E aí é importante a gente dizer que isso é desde 2015, né? A lei agora veio firme, esse cadastro apertou bastante a gente em 2018, 2019. Eu acho interessante, igual eu falei, e a importância de se ter isso, né? Dessa transparência do que a gente está desenvolvendo, dessa informação, eu acho que tem que ser feita, né, óbvio, para que a gente não explore a natureza de qualquer forma, respeite a biodiversidade, principalmente, mas eu ainda também acho que falta um pouquinho de informação em relação ao cadastro, tá? Eu, pelo menos como pesquisadora, tive bastante dúvida, e ainda tenho, sobre essa questão, mas é obrigatório. Então, tem que ser feito o cadastro. Os alunos, não. Quem faz o cadastro é o professor ou o pesquisador. E insere o nome dos alunos nesse cadastro. Agora, outra coisa é o CISBio, né? O CISBio é a solicitação para fazer coleta em local federal. O Gabriel
mandou aqui, aproveitando essa pergunta, é possível que as agências de fomento negligenciem essas autorizações, Cisbio e Cisgem? É difícil dizer, é difícil afirmar essa questão da negligência, né? Não vou nem entrar muito nesse lado. Eu acho que a grande questão é a fiscalização, né? Eu acho que é aí que é um pouquinho, talvez seja da dificuldade, pela quantidade de pesquisador, quantidade de projeto, né? Então, você conseguir fiscalizar se todos estão cadastrando o projeto no CIGEM, né? E fazendo essa solicitação no Cisbio antes de fazer uma coleta, eu não sei como que é essa questão da fiscalização, ou como será feita essa questão da fiscalização, tá? Mas uma coisa eu te digo, eu tenho ideia de que isso está ocorrendo, essa fiscalização e tudo, porque a gente já teve informações dentro da instituição de recebimento de cartas, já pedindo esclarecimento de algumas coisas que foram informadas no CIGEM. Então, de alguma forma, o sistema está rodando e eles estão de olho, né? Então, tem que tomar cuidado, sim. Eu acho que é importante a gente se informar, tá? Principalmente porque eu acho que todos, né, seja alunos ou não, vão passar, se forem alunos, e nós pesquisadores passamos, que a gente dorme aluno e acorda professor, pesquisador. Então, quando a gente dorme aluno, a gente não está ligado na legislação. Né? A gente desenvolve esse projeto, eu estou lá com um projeto, eu vou desenvolver, vou publicar, enfim. Na hora que a gente acorda pesquisador, orientador, aí a gente tem que entender como é que funciona, né? E aí a gente se assusta um pouco, né? Quando a gente vê o negócio já está caminhando, o trem já está a 200 por hora e a gente está para trás lá, desesperado, para tentar acompanhar o negócio. Então, mesmo que seja aluno, a minha dica sempre é hoje, né? Porque eu tive problema com isso, tá? Tentem se informar, tentem saber o que está rolando em relação à legislação, à legalidade, conversem com os orientadores, se informem, aproveitem desse momento de bate-papo, de webinário para isso, tá? Eu acho que é fenomenal esse momento para a gente ter essa discussão, enfim, tá? Então, estejam atentos ao Cisbio, ao CIGEM, como que funciona a questão da legalidade. O Benefides, ele quer fazer uma pergunta. Pode ligar aí o microfone, Benefides. Oi, Vivian, parabéns. Gostei da tua charla, da tua conferência. Obrigada, Bê, saudades. E estou a gostar aqui, estava a seguir o chat aqui dos estudantes. Imagino que a maior parte são estudantes e está super interessante. Vocês sempre trabalharam com fungos filamentosos e tal, e vocês são uns expertos E nós aprendemos com vocês na Europa, quando vocês foram à Europa, a produção das enzimas a partir dos fungos. Vivian, você comentou, claro, vocês, a maior parte da produção das enzimas que vocês fazem dos fungos e não sei quantos, fazem de forma extracelular. Né? Mas lembra, para comentar ali aos estudantes, uma pequena desvantagem da produção de enzimas a nível extracelular. Produzimos facilmente, contaste muito bem, a questão das intracelulares, que depois temos que romper e não sei quanto. Mas isso é uma questão de compromisso. Há vezes que é interessante a gente produzir de forma extracelular e outras vezes depende do processo e da quantidade da enzima que a gente tem, a concentração enzimática, vamos para a intra, né? Sim. Então, é só para deixar ali clarinho aos estudantes que muitas vezes, para dizer a verdade, para uma indústria, os dois casos têm uma pequena desvantagem, né? A extracelular, nós temos logo a enzima no nosso pote, no nosso reator, mas, em câmbio, temos problemas de concentração. Lembra, né? Temos problema de concentração porque temos um volume muito grande. Mas temos a enzima ali, é só uma questão depois de concentrar e essas coisas todas. Agora, na intracelular, temos a desvantagem de ter um meio para fazer a ruptura celular e tirar a enzima do interior celular e depois conseguir continuar o processo enzimático, o processo de atividades e não sei quantos, e tal, purificações, coisas. Mas é bom
os estudantes conheçam que é uma questão de compromisso. A gente está ali no meio, às vezes nos interessa fazer extracelular e às vezes nos interessa fazer intra. E muitas vezes temos que utilizar alguma técnica de biologia genética para modificar um fungo e tal, e obrigá-lo a fazer a enzima de forma intra, sabe? Né? A expressão heteróloga, que é o não trabalho, né? É isso. Mas e o Beni já está, né, Beni, trabalhando um pouquinho com essa expressão heteróloga, né? Gostei imenso, e pelas perguntas que os meninos vão fazendo aqui, vê-se que há um interesse bastante grande, e isso é muito bonito. E a professora Vivian, claro, quando começa a falar de enzimas, é um choque. Gostei imenso. Felicidades, Vivian. Tá? Obrigada, Beni. Obrigada pela pergunta. Tem mais algumas aqui. O Alexandre Borges, ele mandou: não seria mais vantajoso induzir a produção de enzima no próprio micélio e utilizar o mesmo na reação? Perfeito. Primeiro de tudo, agradecer o BNI por ter comentado, e quem tiver interesse de entrar no bate-papo, fique super à vontade, né? A ideia é que a gente compartilhe conhecimento mesmo. E realmente o que o Beni disse está diretamente relacionado a essa perguntinha, que eu não sei nem onde ela está aqui no chat, mas enfim. Claro que vai depender do ponto de vista da atividade enzimática, né? Se a enzima ela tem uma atividade muito maior intracelular, às vezes compensa o gasto, né, que a gente tem para extraí-la. Ou não, né? Mais interessante trabalhar com a extracelular ou a questão da expressão, que mexer um pouco com a engenharia genética, a gente conseguir expressar ou modificar geneticamente essa enzima de interesse. Amanda, repete para mim a pergunta dele, porque tem a ver com essa questão do micélio. Vou repetir aqui. Ele está bem lá em cima, essa. Não seria mais vantajoso induzir a produção de enzima no próprio micélio e utilizar o mesmo na reação? Ah, tá. Perfeito. Aí, nesse caso, a proposta dele seria utilizar o micro-organismo, né? Então, cultivo esse fungo, né? Ele está sintetizando enzima intracelular, então a enzima está dentro do micélio do fungo, eu pego esse fungo e dou ele para uma indústria, certo? Então eu estou vendendo, não é o caso a enzima, digamos assim. Então não é a enzima que vai ser utilizada livre, solúvel, no processo industrial, e sim o micro-organismo que já foi previamente induzido na síntese enzimática. Existem as duas coisas, tá? Então, é utilizado o micro-organismo em processo industrial, e aí, óbvio, que ele vai liberar essas enzimas naquele meio, vai trabalhar com o processo fermentativo lá, enfim, com a reação, e a gente pode vender ou, enfim, trabalhar com a liberação da enzima solúvel, ou enzima imobilizada. Outra coisa também é bacana, eu não cheguei a trabalhar, mas a gente está vendo atualidade agora, alguns artigos, o Beni talvez tenha um pouquinho mais até de conhecimento, a gente está lendo alguns artigos de imobilização do fungo, tá? Então, eu vi alguns artigos onde o fungo é imobilizado em alginato, por exemplo, né? Então, ele é capsulado por alginato, e aí, esse fungo, o micélio desse fungo é que é comercializado. Qual é o interessante nisso, né? O reuso, óbvio, desse micro-organismo, mas a gente conseguiu observar que a enzima que ele está sintetizando e secretando, ela também fica imobilizada, ela fica envolta por essa capa, né? E tem todas as vantagens de uma enzima imobilizada. Então, também tem uma outra etapa aí, que é esse processo de mobilização de fungos filamentosos, que eu ainda não cheguei a fazer nenhum teste sobre isso. Mas sim, você pode induzir o fungo a uma síntese de uma enzima e comercializar o fungo, né? Usar o fungo numa reação, ao invés só da enzima. Entendi. Mais uma aqui. Na verdade, a Juliana Miller e a Ana Patrícia fizeram perguntas parecidas. Eu vou fazer as duas juntas. A Juliana perguntou como é o processo de purificação das enzimas. E a Ana Patrícia perguntou quais os procedimentos vocês utilizam para purificar a enzima. Perfeito. Bem, primeiro de tudo é importante que a gente lembre que o processo de purificação é um processo oneroso, tá? Dispendioso. Então, a gente utiliza diferentes tipos de resinas,
né, de suportes, pode ser hipotroca iônica, filtração em gel. Então, existem diferentes tipos de suporte de resina hidrofóbico para fazer esse processo de purificar. Qual é a ideia desse princípio, né? Quando a gente cultiva um fungo no meio de cultura, seja ele submerso, sólido ou semissólido, o fungo ele não produziu só a minha proteína de interesse, ele produziu outras proteínas, né? Para ele conseguir se desenvolver e crescer. E aí, o que eu pego? Eu pego esse extrato enzimático e corro um gel de eletroforese para eu ter uma ideia inicial de quantas proteínas mais ou menos tem por ali, para eu ter um ponto de partida. Então, geralmente, aí é questão de estratégia e leitura na literatura mesmo. Se a gente tem muita proteína, a gente pode, por exemplo, fazer primeiro uma filtração em gel. Mas é uma coluna longa, essa filtração ela tem que ser feita numa câmara fria, ela é mais demorada, tá? Uma filtração em gel um pouquinho mais demorada, mas aí eu consigo dar uma primeira limpada na minha amostra. Então, de uma amostra que tinha muitos contaminantes, ela dá uma limpadinha. Então, a gente usa uma cefadex, uma cefarose, enfim. Com diferentes tamanhos, que eu tenho que ter uma ideia pela literatura, se eu não conheço nada da minha enzima de interesse, pela literatura a gente tem uma ideia de faixa de tamanho para conseguir comprar uma resina, né, de filtração nessa faixa. A gente pode utilizar, num segundo momento, uma troca iônica, então colunas de troca iônica são menores, né, e pode ser feita a filtração na bancada. E todas as etapas de purificação sempre acompanhando com a eletroforese, fazendo revelação da quantidade de proteínas e fazendo gel de atividade para ter certeza se aquilo que eu estou obtendo, né, de purificado ali é realmente a minha enzima de interesse. Então, a purificação é onerosa, é dispendiosa, mas, como eu disse, tem processo industrial que demanda a purificação da minha enzima, ou parcialmente ou totalmente, tá? Então, são colunas de purificação, existe uma diversidade de resinas para se fazer o processo de purificação. Como eu disse, pode ser por troca iônica, filtração em gel, colunas hidrofóbicas, tem também o HPLC, né, que aí são colunas mais caras e eu dependo de um equipamento para fazer esse processo de purificação, mas tudo isso depende da indústria, às vezes vale a pena. Lembrando que, geralmente, antes de fazer esse processo de purificação, a gente também tem que concentrar essa amostra, porque como o Beni bem disse, eu tenho uma quantidade de proteína muito baixa, geralmente, ali, porque ela foi diluída no extrato bruto enzimático. Então, geralmente, a gente faz um processo de concentração, ou liofiliza ela, ou com um speed vácuo, enfim, a gente dá uma concentrada nessa amostra para a gente conseguir passar na coluna e ter um rendimento um pouco melhor e uma menor perda, tá? Mas a gente tem alguns suportes para purificação no laboratório. Nós ainda não fomos, eu ainda não orientei aluno para purificar, né? A gente trabalhou com toda a parte de coleta, até produção e caracterização de enzima, e depois a gente foi para a frente de imobilização, tá? Com dois alunos, o Tarcísio e a Amanda, e a Alice, que acabou de falar aqui também um pouquinho. A Tamara perguntou uma coisa que tem relação aí com purificação também. Ela quer saber se o uso de resíduos agroindustriais no cultivo dificulta a purificação das enzimas. Sim, por quê, né? Geralmente, fontes de carbono complexas, induzem o fungo a uma síntese de diversas proteínas, né? Então, imagine um fungo, ou que seja eu, por exemplo, se vocês me derem só um amido para eu comer, o que eu vou sintetizar? Só amilase, né? Agora, se vocês me derem uma determinada fonte de carbono, farelo de trigo, por exemplo, enfim, uma farinha de aveia, tem várias biomoléculas ali, tem proteína, carboidrato, lipídios, o que eu vou ter que sintetizar? Proteases, amilases, lipases. Então, se a gente utiliza fontes de carbono complexa, né, resíduos ou qualquer outra fonte de carbono complexa, esse fungo, que só está pensando em crescer e se desenvolver, vai produzir uma grande quantidade de proteína. Então, meu extrato bruto enzimático geralmente é bastante contaminado, digamos assim, tem bastante proteínas, que pode dificultar o processo de purificação, ou pode ser que eu tenha sorte de conseguir purificar sem muito trabalho. Já teve casos no laboratório da gente partir de
de um extrato não muito contaminado e ser mais trabalhoso purificar do que um extrato que tinha muito mais proteínas ali e conseguiu purificar muito mais rápido. Então, também não é que necessariamente eu corri um gel da minha amostra bruta e tem muitos contaminantes que minha purificação vai ser muito difícil, tá? Não dá para ir muito por aí, não. Vai um pouco da resina que você utiliza, do método que você está utilizando, um pouquinho de sorte, enfim. Mas sim, se você usa uma fonte complexa, a chance do fungo produzir uma variedade de compostos é maior. A Ana Clara Santos, ela perguntou, Vivian, após a seleção de um bom produtor de alguma enzima, quais seriam as etapas seguintes até a disponibilização dessa enzima para aplicação industrial? Perfeito. Então, agora eu tenho um fungo, então, de estudo, né? O que eu quero? Eu quero melhorar minha atividade enzimática. Essa é a minha primeira questão. Para eu melhorar aquela atividade que o fungo está produzindo, eu vou variar as condições de cultivo do fungo, sempre dosando a atividade da enzima, para eu ver qual é o meio de cultura que ele vai se desenvolver melhor. Qual é a temperatura da minha estufa? Será que é a forma estacionária em estufa ou em agitação em shaker, né? Que aí tem a ver com a aeração. Qual é a melhor fonte de nitrogênio? Qual é a melhor solução de sais? Então, eu vario os componentes do meio de cultivo do fungo, sempre dosando a atividade da enzima, para verificar a influência desses componentes na atividade. Por quê? Porque eu quero aumentar a minha atividade da enzima. E aí, depois, num segundo momento, a gente acaba... Agora, eu vou olhar para a enzima, e eu vou caracterizar bioquimicamente a enzima. Eu vou entender um pouquinho dela, qual a temperatura e pH dela ótimo, se ela é estável, enfim, aí eu olho para a enzima. Mas, após a escolha do fungo, o meu objetivo é o que eu preciso melhorar no cultivo desse fungo para aumentar a minha atividade enzimática. A Juliana acabou de mandar aqui no chat. Quais são as vantagens e desvantagens da purificação e da imobilização? O que geralmente as indústrias preferem? Varia da indústria, né? Varia de indústria para indústria, do objetivo. Purificar é caro. Então, tem que valer a pena o processo de purificação, enfim, é um processo que a indústria dependa daquilo, é o que eu disse. Se for um composto para a indústria farmacêutica, a gente precisa purificar, né? Agora, se for para combustível, não tem necessidade. Então, para que eu vou colocar uma etapa mais no processo se eu quero fazer um combustível para colocar no carro, né? Então, entendo que purificação é uma etapa, são resinas não são baratas, né? Então, eu tenho uma etapa mais no processo. Mas, se a indústria necessita de enzima purificada, vale a pena a gente purificar, tá? Agora, imobilizar, e aí o Beni pode me acrescentar bastante aqui, fique à vontade. A imobilização, independente do viés que ela venha, ela está melhorando as características bioquímicas da enzima. Então, a gente observa na literatura que a enzima, ela passa, né, a ter uma estabilidade, principalmente térmica, muito maior. Então, uma enzima que antes ela conseguia manter, por exemplo, 1, 2, 3 horas a 50 graus Celsius, ela às vezes fica dias, 5, 6, 24 horas estável essa enzima, a essa temperatura. Então, uma das vantagens de se imobilizar é a melhora das condições, né, das propriedades bioquímicas da enzima, em especial em relação à estabilidade dela. Outra grande vantagem que a gente observa é essa questão do reuso, porque a enzima ela é solúvel. E pelo fato dela ser solúvel, então você imagina um reator, né, uma fabricação de um determinado composto lá. Quando eu coloco a enzima na formulação, essa enzima degrada ali, forma o produto, mas ela está solúvel com o produto, né? Então ela vai embora com o produto. Se eu consigo imobilizar essa enzima, eu consigo separar ela do meu produto formado e reutilizar a enzima no processo. Então, do ponto de vista industrial, isso é muito vantajoso, né? E existem várias formas da gente imobilizar, seja ela por encapsular, né? Pode ser por ligação reversível, ligação covalente, pode ser primeiro uma interação reversível, né? Por carga e depois uma ligação covalente, enfim.
cada método também de imobilização com as suas vantagens e desvantagens. Então, a imobilização, do meu ponto de vista, ela é vantajosa independente do processo industrial que a gente vai estar trabalhando. Agora, a purificação, aí vai depender de qual indústria, qual a aplicação real dessa enzima. O Beni, se quiser também complementar, fica à vontade. Ok, muito obrigado. Só para dar uma pincelinha do muito que a Vivian contou, das bondades de imobilizar, a Vivian já contou o grosso da importância de imobilizar e purificar. São dois processos que podem estar, que podem vir num só ou separados, né? Depende do que a gente quer fazer, depende do processo que a gente quer fazer e depende da indústria em que a gente vai aplicar. Como a Vivian contou, se a gente estiver a trabalhar num processo industrial com substrato solúvel e enzima solúvel, depois é super complicado, no final do processo, a gente separar o remanescente do substrato com o produto da nossa reação. Então, ali começam as dificuldades, então temos que buscar alternativas. A primeira grande alternativa é a que a Vivian contou, temos que imobilizar. Então, a gente imobilizando a enzima, e solubilizamos a enzima, há muitos suportes para utilizar, para imobilizar a enzima e colocamos dentro do reator. Agora, estamos na indústria, escolhemos o processo que a gente quer e o dinheiro, a quantidade de dinheiro que a gente tem para fazer esses processos, né? Mas sempre, para além da vantagem bioquímica e biotecnológica, está o financeiro, o econômico. Então, quando é que se a gente tem possibilidades de o fazer, nós podemos simultanear o processo de purificação e imobilização. A Vivian contou há pouco que nós também podemos imobilizar a enzima, a célula inteira, né? E ela fazer o processo sem estar a expressar a enzima, sem tirar a enzima e fazer. Podemos imobilizar a célula inteira e fazer o processo. Agora, aplicando um pouquinho de engenharia genética, de técnicas que está na moda, isso aí é fácil, lógico, né? Nós podemos fazer uma imobilização dirigida e melhorar ainda mais a estabilidade e reutilização do catalisador. Nós podemos ter um catalisador com ciclos de dias, dependente do nosso processo industrial, mas podemos ainda melhorar isso, Vivian, fazendo a imobilização dirigida, né? Nós podemos solucionar a zona, conhecendo a zona da enzima que a gente vai trabalhar, a zona interessante do processo de catálise, buscar os aminoácidos implicados, que se implicam na catálise e imobilizar naquela zona. Então, sim, nós quando fazemos a imobilização dirigida, direcionada na zona da catálise, quando nós imobilizamos, automaticamente só vamos imobilizar a nossa enzima do nosso pote, só vamos imobilizar a nossa enzima de interesse. De forma tal que, num só passo, estamos a purificar e imobilizar. Então, temos aí o nosso catalisador puro e imobilizado. Imagine, aumentamos, sei lá, quantas vezes a estabilidade do nosso catalisador e a eficiência, porque ela está ali, está aí pura. E a eficiência catalítica. Então, são muito... Quando a gente vai para o laboratório utilizar técnicas de biologia molecular, podemos fazer N variações da mesma enzima. Depois, a outra coisa, melhoramos a seletividade também, fundamentalmente, em reações em que a gente pode, como lipase, não sei quantos, podemos melhorar tanto a estabilidade térmica, com estabilidade com pH e seletividade. As meninas que já estudaram, já viram reações com lipases, se não no laboratório, na bibliografia, nós podemos fazer uma imobilização e fazer uma reação tão seletiva para fazer 100% hidrolisar 100% de um substrato para substrato racêmico, né? Nós sim, podemos ter dois isómeros RS e buscar preferencialmente 100% de um e 0% do outro, ou 50% de cada um, e tal. Com a imobilização a gente pode jogar com essas alternativas. Então, temos uma ferramenta bastante grande para jogar e buscar alternativas. Muito obrigado, Vivian. É o comentário que eu queria fazer.
Eu acho que a última pergunta aqui do chat é da Letícia. Ela perguntou: você sugere que a caracterização de enzimas seja realizada antes ou depois da purificação? A gente faz os dois processos, né? A gente sempre caracteriza a enzima bruta, né, que a gente usa o termo de bruta porque ela não foi purificada. A gente caracteriza a bioquímica da enzima purificada e a gente também faz a caracterização bioquímica se a gente fez processo de mobilização. Para fazer essa comparação, se houve melhora, qual foi o diferencial de uma característica bioquímica dela, bruta, purificada, imobilizada. Então, sim, a gente tem que fazer a caracterização dela, independente se ela está bruta, purificada ou imobilizada. Eu acho que eu li aqui todas as perguntas. Eu queria agradecer novamente a Vivian e a todo mundo que participou. A professora Fran queria falar algumas palavras aqui também. Não sei se ela já está aqui pronta para falar. Tô sim, gente. Tudo bem com vocês? Vivian, queria agradecer pela aula maravilhosa que você deu para a gente sobre enzimas. Quando eu procurei a Vivian, eu falei: Vivian, que tal você dar uma palestra para nós, né? Conhecer um pouquinho mais sobre o que você trabalha. E a Vivian foi super querida, se disponibilizou na hora. Fiquei muito feliz porque a gente bateu o nosso recorde de pessoas na sala, quase 200 pessoas, Vivian. E queria agradecer a presença de todos, né, que contribuíram aí com as perguntas, com a discussão. E é isso mesmo, né? A gente conversando, difundindo conhecimento. Eu acho super importante isso, né? Principalmente aí para nós, pesquisadores. Eu não é minha área, mas eu aprendi muito, bastante. E muito obrigada, ok? Obrigada, Fran. Eu que agradeço pelo convite, uma felicidade imensa poder falar um pouquinho da área de atuação, né? Eu acho que como última mensagem, assim, então, para fechar, eu queria dizer para todos que vai passar, né? Tudo vai passar e que vamos fazer uma limonada com esses limões aí. O que eu quero dizer? Não está sendo o melhor momento para a gente se atualizar, tá? Quantidade de eventos científicos, de webinários, de palestras, de bate-papo, cursos. Então, aproveitem esse momento fora da sala de aula, tá? Principalmente aos alunos, que eu dou a dica. Eu sei que todos são preocupados lá em se formar. Quando eu vou me formar? Mas a pergunta nesse momento é o contrário. Quando eu vou me atualizar, né? E está sendo muito legal. Vejam a possibilidade. É uma palestra que estou dando aqui em Diamantina, em Minas Gerais. Estamos conectados aí com, né, até com o exterior, com o Beni, que cresceu em toda a Espanha, né? Então, assim, é isso que eu quero passar. Tudo vai passar, logo nós vamos nos encontrar presencialmente, mas aproveitem desse momento para se atualizarem, tá? Essa é a dica que eu dou. Em estudar, abrir a cabeça, ler um pouquinho mais, enfim. E vai passar. Logo a gente encontra todos pessoalmente. Ampliar, né, os conhecimentos, né, Vivian? Não só sem dúvida. Ficar mais naquela área, né, gente? Vamos conhecer outras áreas, né? Certo? E mais à noite, fungos comestíveis lá no Micotalk. Acessem lá que vocês vão ver um pouquinho da mesa redonda. Vamos lá, o pessoal até já postou aqui no chat o canal do YouTube, viu, Vivian? Perfeito, bacana. Às 19 horas. É isso, obrigada, então. Pessoal, obrigada a todos. Fiquem todos bem. Cuidem-se. Cuidem-se. Boa tarde aí, resto de tarde para todos. Boa tarde. Tchauzinho. Vamos falar.